Então, Rafa, já que você já falou, né, do seu passado com o Vasco, como que é trabalhar no time do coração, agora acho que a pergunta que me vem à cabeça, a primeira pergunta, você chegou no Vasco, né, Uhum. chegou lá, no primeiro dia, o que que você encontrou lá? Como que tá a situação do Vasco? A situação do Vasco é um pouco diferente, né? Talvez diferente do se a gente estivesse falando com empresa, né? Futebol não seria tão diferente, né? Porque a gente tem uma questão de questionamento de quem tem o controle do Vasco, né? A 777 tinha o controle do Vasco, o Vasco conseguiu aquela liminar, então o Vasco Associação hoje tem o controle do Vasco. Então, existia um gap de controle, os executivos antigos indicados pela 777 tinham saído, e quem estava fazendo a gestão era o Vasco Associação, né? Que você não tinha nenhum executivo, você não tinha ninguém lá no dia a dia. Então, foi formado um comitê para fazer essa gestão interina até a contratação do CEO e do CFO, né? Então, as coisas estavam um pouco não com tanto direcionamento estratégico, não no futebol. O futebol estava andando, o Felipe estava lá, mas a parte de back-office, marketing, comercial, ela precisava de algum direcionamento. Finanças também, né? As pessoas que estavam ali, elas estavam ajudando a apagar um incêndio, né? E é como se a gente começasse uma nova fase no Vasco. Realmente todo o planejamento que tinha sido feito, ele, ele não vai funcionar, porque você esperava um aporte de 300 milhões de reais, 340 milhões de reais agora, em setembro, e tudo indica que ele não vai acontecer, né? A gente não sabe só depois que o tempo passar, então o planejamento todo muda, né? Com base nessa premissa, você vira de um negócio que deveria entrar em crescimento e é um negócio que está em reestruturação, mais uma vez, né? Então essa fase do negócio, esse momento do negócio muda tudo, né? É, tem muita coisa bem feita, né? É uma empresa realmente, existem processos, tem alguma coisa feita, mas também tem muita oportunidade, né? O Vasco tem muitos problemas hoje de caixa, a situação financeira é bastante complexa, né? Mas eu vejo mais oportunidades do que problemas, porque o Vasco é tão grande, se a gente colocar mais energia no lugar certo, eu tenho certeza que a gente consegue aumentar muito a receita e sair dessa fase bem mais rápido do que a gente imaginava, né? Mas, cara, é trabalho, é sentar alguém lá, assumir a responsabilidade, dar direcionamento para as pessoas, tem muitas pessoas boas lá, e construir o que precisa ser construído. Pedrão, quando você quiser, tá? É, Manda bala. ô, Rafael, você falou de aumentar as receitas, né? Hum, Eu anotei aqui, fiz uma colinha aqui, com licença que eu não... claro. Aqui, pronto. Segundo o relatório Convocados de 2023, Uhum, né, o Vasco ele ficou em 11º em termos de receita de bilheteria e sócio-torcedor. Né, certo. ele teve uma receita de 59 milhões e 600. Então, se a gente comparar com o maior rival, que é o Flamengo teve 259 milhões, né, de E o bilheteria. Fluminense teve 96 milhões, né? Exato. Inflado pela Libertadores e tudo mais, Teve mas... toda É. essa questão dentro É. de campo, o Botafogo teve 61 milhões, então do Rio, o Vasco ele acabou sendo o time com menos receita de bilheteria e sócio-torcedor, e se a gente olhar, o Vasco tem a quinta maior torcida do Brasil, né? O que que você acha de estratégia para você aumentar essa fonte de receita que é muito importante para o clube? Em primeiro lugar, a gente tem que entender os motivos, né, de ser tão baixo, né? Em primeiro lugar, o Vasco ele tem um estádio que é pequeno, né, que cabe em 22 mil pessoas, mas são 18 mil pagantes, né? Então você já diminui o número de pagantes. O ticket médio do Vasco, por uma questão histórica, é mais baixo também que dos outros clubes, né? Se você pegar Flamengo, Fluminense jogam no Maracanã e o Botafogo joga no Engenhão. A questão do sócio-torcedor, ela é muito estadiocêntrica, né? Todos os programas são feitos em torno do estádio, para você conseguir prioridade na compra ou Uhum. conseguir desconto, como todo mundo sabe, né? Então, se o estádio é pequeno, né, não adianta você fazer tem um limite ali, as pessoas não vão pagar por isso. Então, ou você tem um estádio maior para jogar, esse é o plano, reconstruir São Januário, mas isso leva tempo, né, para 47, 57 mil pessoas, ou você joga em estádios maiores, né, como Engenhão, Maracanã, e tem todas as dificuldades que a gente sabe lá no Rio de Janeiro. Então você pode fazer também um programa que não seja estádio cêntrico, tenha outros benefícios, né, não só para as pessoas que vão ao estádio, né. A torcida do Vasco é gigantesca, 12, 15 milhões, dependendo da torcida, da pesquisa que você olha. Mas os heavy users do Vasco são poucos, de todos os clubes, né. O nível de engajamento da torcida do Vasco até acredito que seja maior por percepção, né, mas quem compra, quem consome é muito pouco. Então todo mundo fala, é gigante a torcida, mas ela é muito mal monetizada. Uhum. Ela é mal monetizada e é caro monetizar. O sócio torcedor tem um custo,
o lucro da operação de jogo ele é pequeno nesses níveis que o Vasco tem. Então, realmente, esse é um grande gap que tem que ser fechado, né? E para mudar, a gente precisa de um estádio maior, sem dúvida, e a gente precisa de ter criatividade na preparação desse programa, né? Usar o caso lá do Benfica, que você tem 2% da torcida é sócio torcedor. A gente tem um programa muito mais abrangente, muito além do estádio. Tem muita gente que gosta no Vasco, mas quer ver o jogo na televisão. Dá para criar produto para esses caras, né? Então é isso que a gente sempre briga. Tem que fazer uma modificação no programa de sócio torcedor do Vasco. Isso está sendo pensado, tem pessoas contratadas para isso, não é minha praia, mas eu tenho certeza que ele é muito mal monetizado.